Olá, queridos estudantes e estudantas do Cursinho Popular do Capão, que estão desesperados nessa quarentena, ou não. Os seus problemas acabaram, ou não. Vamos começar aqui o nosso requisitadíssimo, ou não, Coronga Tour, o podcast do Cursinho Popular do Capão. Esse é o primeiro episódio dessa nossa aventura e o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é o Guia do Estudante Periférico Quarentenado, ou não. Eu sou o João, sou formado em Filosofia, componho a queridíssima, ou não, Frente de Ciências Humanas, e o meu trabalho aqui hoje vai ser mediar essa conversa virtual. E aí, para dar início aos nossos trabalhos de hoje, vamos à apresentação dos educadores mais amados, ou não, dessa Zona Show. Oi, gente, eu sou Gisele, sou educadora da Frente de Ciências Humanas, melhor frente do cursinho, ou não. Sou formada em História, bacharelado e licenciatura. Estou feliz por estar aqui com vocês. Oi, gente, eu sou a Nayara, eu sou da Frente de Natureza e Corpo Arte, a frente mais desejada, ou não. Sou fisioterapeuta e estou aqui muito feliz para poder compor essa mesa. Oi, gente, eu sou a Bruna, eu sou formada em produção editorial e atualmente eu curso letras, sou da frente de linguagens e também componho a frente de redação, que vocês tanto amam, ou não. E tô aqui, né, muito contente de estar aí um pouco mais próxima de vocês, ou não. Olá, pessoal, sou o Vitor, eu sou da frente de matemática, a melhor frente de todas, só que sim. E sou formado em matemática e vamos chinelar aí pra gente conseguir ver alguma coisa nessa quarentena. Ou não. Tem coronavírus. Fique em casa. Tem coronavírus. Em tempos de coronavírus, a gente, como qualquer outra instituição, teve que suspender as nossas aulas, os nossos encontros semanais e atender à urgência da situação atual. Mas aí outra urgência apareceu, que é o que fazer para não deixar vocês desamparados e angustiados em relação aos estudos, sendo que as aulas na escola também estão suspensas além das nossas aulas no cursinho. Daí surgiu essa ideia de compartilhar com vocês as nossas angústias e os nossos desesperos na hora de estudar e também algumas dicas e algumas soluções pra gente poder se ajudar mesmo de longe. Então, começando aí a nossa conversa, de fato, vamos dividir aí com a galera as nossas angústias e as nossas experiências no geral na hora de estudar. Assim, com o que vocês tiveram que lidar na hora que você percebeu e falou, putz, vou ter que estudar, vou estudar, e agora? Então, galera, estudar sempre foi uma questão meio difícil, assim, para mim. Eu comecei a pensar sobre estudar, sobre como me organizar para estudar, a partir do momento de prestar vestibular, né? Então, assim como vocês, eu também entrei nessa saga maldita, mas muito boa, e precisei começar a me organizar para estudar a partir do vestibular. Então, eu entrei no cursinho e eu não sabia muito bem, porque na escola a gente não aprende muito, né? Métodos de estudo. Então, quando eu entrei no cursinho, eu fiquei um pouco perdida e enfim. E aí, ao longo do tempo, eu fui descobrindo o meu método, né? O que era melhor para mim ali no momento do cursinho. Quando você vai para a faculdade, aí também são outras... você vai descobrindo outras possibilidades, né? Outras formas de se organizar para estudar. Mas eu vou focar mais na questão do cursinho, da fase de vestibular, que eu acho que está mais próxima de vocês e a gente consegue encontrar aí
as nossas proximidades. A minha maior preocupação nesse período era arranjar tempo. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer o cursinho, eu trabalhava e estudava na escola, né? Tava no ensino médio. Então era muito difícil arranjar um tempo para estudar, assim. Eu precisei pescar tempos, né, para poder conseguir me organizar. Então acho que uma das primeiras dificuldades que dá para levantar é essa, assim, né? Como a gente encontra tempo, como a gente se organiza para poder estudar, quais são as escolhas que a gente faz nesse meio tempo. A outra questão para mim que também era muito cara era a questão de um espaço adequado para estudos. Eu não tinha um espaço adequado, né? Minha casa era pequena, a minha família é grande, então eu sempre tive essa questão. Onde eu estudo? Eu estudo na mesa da cozinha, eu estudo no quintal, então sempre isso foi muito forte, assim, nesse período. E um outro ponto, né, uma dificuldade que também foi surgindo, era a questão de mudança de hábito mesmo, e de foco. Eu não tinha muito, não entendia muito, né, como eu sento para estudar. Na época tinha questão de redes sociais já, da gente mexer em celular, tudo mais, não faz tanto tempo, né, 2010, 2011, mas não era tão forte quanto hoje. Só que a gente tinha outros hobbies, né? Então, tipo, eu gostava de ficar, quando eu tinha tempo livre, conversando com os meus amigos, sentar na calçada, algumas coisas assim. E aí eu precisei mudar alguns desses hábitos para de fato encontrar tempo para estudar, né? E era muito difícil essa questão de mudança de hábito. E a questão de foco também, né? É muito difícil você sentar, se concentrar e, enfim, tentar ler ali um texto, resolver um exercício. Então, acho que essas foram as primeiras dificuldades que surgiram, e aí depois a gente vai discutindo como surgiram as alternativas para resolver essas incógnitas. Acho que é isso no primeiro momento, gente. Diferente da Gi, né, as minhas necessidades de estudar já vieram na graduação, né? Apesar de ser uma realidade um pouquinho mais à frente, né, do que vocês estão agora, foi parecida a demanda, porque eu não sabia lidar com o estudo efetivamente, né? Como eu não sabia o que era efetivamente parar para estudar, o que você tem que fazer, né? Você tem que só sentar e pegar um livro. E lá eu tive que lidar com provas, e aí a gente pode traçar um paralelo com o vestibular, né? Como que você estuda, né? Você vai estudando aos poucos, você vai estudando quando tá chegando perto, e foram coisas que para mim me pegaram bastante nesse início da graduação. E uma das minhas maiores dificuldades foi de entender como que eu conseguia aprender, porque você de início só vai absorvendo, né, o que a escola vai falando, o que os outros vão colocando para você, e eu não entendia como que eu aprendia, né? Como que era a minha forma de estudar e como que eu ia conseguir absorver esse conhecimento tanto para um momento de uma prova quanto para outras questões que fossem importantes para mim. Então, de relato pessoal do primeira, é essa questão que eu tinha mesmo, de saber como lidar com tudo isso e necessidade de aprender a estudar, que foi me motivando e me fazendo entender outras questões. Já eu tinha, acho que tem casos parecidos com o que a Gia e a Nai já falaram e coisas um pouco diferentes. Eu também tinha uma questão de tempo e de organizar os estudos, porque eu também já trabalhava quando eu comecei a prestar vestibular para faculdade. Então, e sei lá, quando eu tenho 17 anos, parece que é muito tempo da vida, assim, você está estudando, você está trabalhando, e aí e acabou, assim, acabou o dia. Depois parece que os dias vão encurtando cada vez mais. Assim. Então, era muito uma questão para mim, como é que eu estudo e quando eu estudo, e como dar prioridade para isso. Acho que uma das outras questões assim que eu tinha é que eu sentia muito forte
muito por mim, assim, nem acho que meus pais colocavam, mas eu também acho que colocavam um pouco. Mas uma pressão que eu sentia muito forte de passar na universidade, assim. Então, você já está num período em que já existe essa expectativa, você coloca mais essa pressão, ou né, coloca essa pressão de você, isso era algo que me deixava muito ansiosa. E eu, particularmente, tenho a tendência, e eu acho que isso é muito do ser humano, assim, de alguns seres humanos, de procrastinar, né? Ou de você não sabe direito o que fazer, você entra em pânico, você resolve não fazer nada. Então, lidar com a pressão e entender que, tá, eu vou precisar estudar, e isso é uma necessidade, a gente não passa no vestibular sem um mínimo de estudo, foi um processo aí. E como buscar alternativas para driblar esse sentimento, né, essa ansiedade, que eu acho que a gente, né, eu vou falar um pouco mais, e todos nós, mais para frente. Mas acho que acho que é um dos grandes desafios, assim, que eu sentia. E saber, a partir disso, uma vez que eu superei, né, isso, organizar os estudos no sentido de que a gente meio que naturalmente desenvolve afinidades, às vezes por alguns temas, por algumas áreas do conhecimento, ou não, né? Mas, e aí eu tinha uma dificuldade de entender o que é prioridade. Assim. Se eu sou muito boa em português, eu devo me dedicar mais ao português, porque é isso que já é meu ponto forte, ou então eu deveria dar muito mais atenção para matemática, já que em português já é meu ponto forte. E aí, balancear isso foi algo que eu fui aprendendo aos poucos. Assim. Eu tenho uma relação um pouco diferente e às vezes elas até têm pontos em comum com o que o pessoal falou, que no meu caso eu tive que aprender a estudar no segundo ano do ensino médio, porque eu ia reprovar no terceiro ano já, eu estava prometido. Então, eu estudava numa escola que você podia passar do segundo para o terceiro, mas você ficava devendo matérias, né? Era no ETEC. E aí eu tive que estudar matemática por conta própria. Eu tive que, no terceiro ano, estudar matemática do segundo ano inteiro, mais a do terceiro ano. E foi aí que eu aprendi a estudar com muito tempo livre. Só que eu não era muito dedicado, né? Fiz o mínimo e, enfim, várias outras coisas influenciaram. Eu não passei, eu comecei a trabalhar e no trabalho eu comecei a estudar de noite. Só que eu morava lá no fundão, na Zona Sul, então eu trabalhava em Santo Amaro e o cursinho era na Ana Rosa, que eu tinha uma bolsa. E eu chegava em casa 1h, saía às 6, então não tinha tempo para eu sentar e estudar. Foi aí que eu me dei conta que eu lembrei que eu sozinho eu tinha a impressão que eu conseguia ir melhor, então já fui me conhecendo um pouco mais. E foi uma coisa que me ajudou muito na faculdade, que às vezes o pessoal fazia alguns grupos de estudo e tal, e eu me dei conta que sozinho, às vezes eu conseguia, às vezes não, a maioria das vezes eu ia bem melhor do que se fosse estudar em grupo. Mas aí eu me conhecia bastante, né? Então, eu acho que é isso. Mas esse negócio de estudar em grupo eu acho engraçado, cara, porque eu nunca experimentei isso. Na universidade, sim, mas pro vestibular, eu não sei se tinha muito a ver com o cursinho onde eu tava, que tinha um rolê de concorrência muito forte, né? Mas era muito. Acho que assim, o momento que que eu estudei em grupo, nessa fase de ensino médio e vestibular, era quando tinha a prova da escola. E aí sentava com os amigos, como eu era do grupo de nerd que tinha um caderno bonitinho e desenhado, as pessoas sentavam comigo e a gente lia as coisas que estavam escritas no caderno e acabou. Era assim que a gente estudava em grupo. Como que é essa experiência? Quem vivenciou isso consegue falar, assim, mais ou menos? Uma das vantagens de você estudar em grupo é que se você domina uma coisa que a outra pessoa não domina, você consegue ajudar a pessoa a entender, ou às vezes até melhorar o que você entende daquele assunto, né? O problema é que quando começa a engrenar, começa a surgir assunto paralelo, aí você
você tá numa outra vibe, a galera tem outra vibe. Esse era o meu problema, né? Você tá numa vibe, a galera tem outra vibe, e aí você não tá tão afim, ou então você tá muito afim, e aí as individualidades nessa hora acabam acaba puxando mais pra um lado, mais pro outro, e aí no fim das contas não era tão proveitoso assim. Nossa, gente, eu tenho uma experiência completamente diferente de vocês. Talvez porque eu não tenha feito cursinho. Porque eu acho que talvez cursinho tenha um pouco que a Gi comentou, assim, de um espírito de competitividade. E eu acho que a faculdade também tem isso, porque a minha experiência também é o oposto da Gélia, assim. Na faculdade, eu nunca tive, né? Nunca desenvolvi essa coisa de estudar em grupo, porque eu acho que a dinâmica da vida não me permitia, assim, muito. E eu acho que também tinha uma questão já de diferenças, de entender o que funciona para mim, enfim, que às vezes não encaixavam. Mas no ensino médio, eu estudava muito em grupo com meus amigos, mais focado realmente, assim, nas provas da escola do que no vestibular, porque eu demorei para girar a chave do eu preciso estudar para o vestibular. Isso vem, tipo, chorando nos 3 últimos meses antes do vestibular. Mas a gente tinha um negócio e tinha um sentimento de solidariedade muito forte, assim, de que, todos vamos passar nessa matéria, ou todo mundo vai bem nessa prova. Então, isso eu acho que ajudava muito. Eu acho que é um sentimento de você construir uma rede de apoio também nos estudos. E aí eu acho que faz uma diferença fundamental você conhecer os processos mentais e as formas de conhecimento, que as pessoas absorvem conhecimento, que é sempre diferente do seu, e trocar isso é bastante enriquecedor. Você aprende coisas que você não tinha parado para pensar. Tipo, por que você não estuda pensando isso? Tipo, eu tinha um amigo gênio que, tipo, ele conseguia resolver questões de física sem fazer as fórmulas, sem precisar decorar as fórmulas. E aí ele me explicava o raciocínio por trás disso, que era baseado em interpretação do enunciado e de conhecer os conceitos da física e tal, mas você não precisava decorar as fórmulas, assim. E aí eu esqueci tudo, confesso, mas eu lembro que me ajudou muito. Me ajudou muito no ensino médio, assim, eu tirava, tipo, 10 em física, em química, sendo que não era a minha área de expertise. A despeito de que eu sempre fui uma boa aluna, isso também ajudava, né? Sempre acompanhei muito bem as aulas, anotava, eu era nerdona também. Então, não tinha grandes acúmulos de pendências. Mas estudar em grupo me fortalecia muito nos assuntos que eu dominava, porque aí eu explicava para as pessoas, e explicar para as pessoas, eu acho que dá uma reforça o que você já sabe, você aprende com isso. E eu pegava muitas dicas com áreas que não eram tão meu forte quanto as pessoas. Legal. Eu tive experiência com estudar em grupo na graduação mesmo, né? Que como com a Bru, a minha chave do vestibular demorou muito para girar. Então a gente acaba deixando algumas coisas para depois, mas que você percebe que deveria ter girado antes, enfim. Mas na graduação eu tive um grupo muito forte, assim, de mulheres que se ajudavam para estudar e foi uma coisa sensacional, porque eu já trabalhava, lógico, né, na época que eu estava na faculdade, e aí eu ia para casa, só me arrumava assim e ia para faculdade. Eu estudava de manhã, eu trabalhava de manhã, aí eu estudava à noite, então eu passava a tarde na faculdade estudando. Porque, como a gente vai falar dessas questões de local, enfim, depois a gente vai entrar nesse assunto, para mim aquilo fazia muito sentido. E a gente ia juntas para a faculdade mais cedo e repassávamos muitas e muitas coisas. E o que a Bru falou, explicar para outra pessoa fazia total sentido. Então, aquilo de estudar em grupo me fortaleceu muito. Eu acho que me ajudou bastante e que, para mim, fez muito sentido quando eu pensava em nossa, eu tô cansada, ou nossa, esse dia foi um saco, mas você tinha aquele compromisso com as pessoas que você tinha combinado de ir até a faculdade mais cedo para estudar, e era praticamente todo dia. E isso era uma motivação, sabe? Porque era um compromisso, enfim. Foram coisas que me ajudaram muito. Eu vou cumprir o meu papel de filósofo aqui, que tá todo mundo contando história bonitinha. Eu vou contar uma história triste que eu tenho, que eu tenho sobre estudar, porque
eu tinha déficit de atenção. E não era pouco, assim, tipo, eu fui descobrindo que eu tive que criar meus próprios métodos para estudar, porque os métodos convencionais de sentar, ler e tal, não funcionavam muito bem comigo. Tipo, eu sentava para ler um texto, eu demorava umas 5 horas para ler um texto inteiro. Eu sei lá, acho que eu cheguei até a faculdade sem conseguir ler nenhum livro inteiro, assim, na vida. Pegar um livro e ler numa sapatada só, assim. Tipo, eu só lia o que me interessava mesmo, a ponto de me deixar extremamente concentrado. Se eu desviasse 1 milímetro de atenção, já era, talvez nunca mais eu terminasse de ler aquilo, assim. Então, a minha época da escola foi muito sofrida por conta disso, de não conseguir prestar atenção. Tipo, às vezes, eu lembro de uma porrada de coisa de aulas, de coisas que a gente aprendia na sala de aula, mas coisas que não me interessavam muito, por exemplo, biologia, eu não lembro quase nada, eu sou uma negação em biologia, porque na aula de biologia eu sentava no fundo e ficava pensando em 1 milhão de coisas e não prestava atenção na aula. Peguei DP em biologia no primeiro e no segundo ano, eu acho. E só não peguei no terceiro porque eu me matei de estudar. E mesmo assim eu mal lembro porque eu odiava a matéria. Então acho que conta muito disso, assim. Eu tenho esse histórico de só conseguir estudar de verdade ou de ler de verdade uma coisa que me interessa muito. E para eu ler qualquer coisa que não me interessa, eu tenho que fazer um esforço sobrenatural para conseguir fazer isso. E aí essa história de estudar em grupo vem muito nisso aí pra mim, de conseguir aprender por aquilo que os outros aprenderam, assim, que não foi uma construção de aprendizado minha mesmo, mas eu consegui puxar de alguém que tava ali disposto a aprender e eu não tive essa capacidade de ter conseguido fazer isso anteriormente. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. Saudades, TechPix, ou não. Então, já que é pra falar de coisa boa, depois a gente dividir esses aperreios e esses desafios, tá na hora de falar das soluções. O que a gente pode fazer pra resolver essas tretas na hora de sentar pra estudar de fato? Essa parte é legal. Essa parte é importante, ou não, né? Ou não. Ou não. Bom, assim, para mim foi um trabalho árduo encontrar as soluções para os problemas que foram relatados lá no começo, assim. Então, a primeira coisa que eu precisei organizar foi o meu tempo, né, diário. E aí, como eu falei no começo, a minha rotina ela sempre foi muito extensa, né? Então, sempre tive que acordar cedo para ir para o trabalho, depois de trabalho ir para a escola, depois ir para o cursinho, no final de semana ir para o cursinho. Então, eu tinha que encontrar as brechas, né, dentro da minha rotina diária. E aí eu comecei a me organizar a partir do tempo que eu tinha mesmo. Então, sei lá, se eu tivesse 2 horas, o que eu vou estudar nessas 2 horas? O que é possível estudar em 2 horas aqui de todo o escopo que eu tenho para poder estudar? É possível estudar essa matéria de biologia aqui, que eu vou ter que dedicar um pouco mais de tempo, que não é uma matéria que eu tenho tanto domínio. Eu tenho 30 minutos hoje. O que dá para estudar em 30 minutos? Poxa, dá para estudar aqui um pouco de interpretação de texto, que eu tenho um pouco mais de facilidade, estudar alguma coisa de história. Então, eu passei a organizar o meu tempo a partir também do que tinha de demandas. Então, eu dedicava mais tempo para as coisas que eu tinha mais dificuldade, menos tempo para as disciplinas que eu tinha menos dificuldade.
Isso não quer dizer que eu só fazia só trabalhava com o que eu tinha dificuldade, né? Eu tentava dosar. Por mais que eu estudasse menos, eu sabia o que eu tinha domínio, eu sabia que isso não ia me prejudicar tanto, né? E também tinha uma questão de que a gente precisa dormir, a gente precisa comer, então não dá também para ficar só estudando. Então eu tentava fazer esse balanço, assim, ao longo da minha semana, né? Então eu sempre fui de fazer planejamentos semanais, então eu via que, sei lá, por exemplo, na segunda eu tenho mais tempo. Então, a segunda é dia de estudar biologia. Na terça eu tenho mais tempo, eu vou estudar física ou matemática. Na quarta eu tenho menos tempo, então eu vou estudar alguma coisa em humanas. O local de estudo também eu precisei definir, porque, como eu disse, a minha casa era pequena, tem muita gente em casa, não tinha como concentrar. Então, eu tinha 2 lugares de estudo. Um era a sala de estudos do cursinho, que era o meu lugar favorito para estudar. Na verdade, tinha 3 lugares, né? O primeiro era a sala de estudos do cursinho. E esses lugares públicos, isso é muito legal, porque se você tem dificuldade assim, para se concentrar, quando você estuda num lugar público, que você vê que tem um monte de gente estudando, você consegue se concentrar mais fácil. Então, eu tinha essa questão, assim, quando eu ia para um lugar onde tinha muita gente estudando, o silêncio, né, e tal, eu conseguia me concentrar muito mais. Um outro lugar que eu gostava de frequentar, que quando eu não podia ir frequentar as salas de estudo do cursinho, eram as bibliotecas públicas, né, da cidade. Eu costumava frequentar 3 bibliotecas. Quando eu estava pela Zona Sul, eu frequentava a Belmonte, que fica ali perto da Praça Floriano Peixoto em Santo Amaro. Frequentava também a Prestes Maia, que fica na Avenida João Dias. E quando eu estava... Isso era mais, por exemplo, quando eu não tinha aula à noite na escola, porque eu trabalhava no centro na época. Então, quando eu não tinha aula à noite, eu ficava na Biblioteca Mário de Andrade, que fica ali perto da Praça da República. Bibliotecas são lugares ótimos para a gente estudar. Tem esse clima do silêncio, né? De você ver outras pessoas se concentrando, lendo ali um livro. Então, acho que isso dá estímulo. E, além do mais, tinha uma coisa muito legal na questão das bibliotecas. Porque, vamos supor, se eu tivesse algum tempinho, sei lá, eu tinha 2 horas para estudar aquele dia. E se eu me cansasse de estudar, por exemplo, estudei 1 hora e me cansei, geralmente sempre tinha algum evento nessas bibliotecas. Então eu tinha alguma palestra, alguma coisa. Então eu comecei a criar o hábito também de frequentar, de viver esses espaços, né? Que não era muito comum para mim antes. Porque é isso, a gente sabe que não tem acesso a esses espaços na periferia, né? Então fui criando também um hábito de gostar de cultura, de coisas mais associadas com cultura, né? Então, via uma palestra de um livro, ou assistia pelo menos um pedacinho de uma peça teatral. Isso era foi bem importante, assim, para minha formação. Eu tinha uma questão com exercícios que era bem forte, assim, eu tinha métodos de estudo que eu sempre fui muito metódica para estudar. Então, tem um método que eu levo até hoje, mesmo formada, que é um método de estudar a teoria e depois ir para a prática, depois ir para exercício. Isso funcionava, a parte de estudar a teoria e ir para... Estudar a teoria funcionava bastante em humanas, mas funcionava em exatas também, que era onde eu tinha mais dificuldade. Então, eu passava a teoria, eu sempre tive caderno muito organizado por conta disso, para poder me ajudar a assimilar o conteúdo. Para mim, anotações sempre foram essenciais. Então, fazia lá anotação durante a aula. É aquela pessoa que escreve que tem na lousa, mas também vai fazendo os seus rabiscos ali do lado das anotações. Então, quando eu ia estudar, eu batia as minhas anotações, o que eu tinha assimilado durante a aula. Ia para livros de teoria, porque na época é isso, a gente não tinha celular com internet a milhão, né? Então, tinha os livros de teoria do cursinho ou o próprio didático da escola. Então, ia para esse material, batia essa teoria, né? E depois ia para os exercícios, ia praticar. Isso me ajudou muito
em exatas, porque era a parte que eu tinha mais dificuldade. Mas me ajudava muito em humanas, porque eu conseguia fazer a assimilação do que eu estava aprendendo. Em humanas é interessante esse rolê do exercício, porque na maioria das vezes, acho que em exatas deve ser assim também, né? Mas na maioria das vezes, o exercício ele extrapola muito o que você aprende em sala de aula. Então, você conseguia adquirir ainda mais conhecimento, né, na prática de exercícios. E aí, uma outra coisa, para fechar e passar a palavra para as demais pessoas, eu acho que tem muito uma questão assim de que nessa fase de vestibular, nessa fase na ânsia de entrar na universidade, às vezes a gente demora um pouco para a gente entrar na pira de estudar, mas quando a gente entra, muitas vezes a gente acha que a gente só tem que fazer aquilo. E isso eu conto como uma experiência porque eu acho que foi um aprendizado para mim. Na minha época de vestibular, eu me fechei muito para muita coisa, sabe? Eu só estudava, eu não vivia. Tipo, eu ia pro cursinho em feriado, ia pro cursinho no domingo. Tava eu e o porteiro lá. Ele, mano, você não vai parar com esse negócio, não? Todo dia eu tenho que vir aqui abrir a porta pra você no domingo. Porque eu tava muito na ânsia, tava muito na pira de entrar na universidade, eu precisava entrar. E isso vai fazendo você ficar doente, assim, porque eu fui me afastando das minhas amizades, fui me afastando de coisas que eu gostava de fazer, não assistia TV, não lia um livro que, sei lá, que não tivesse nada a ver com vestibular. E eu fui me afastando de muita coisa, assim, eu fui ficando num universo que era muito fechado, só estudo, e você tem que fazer aquilo e tal. E isso não faz muito bem pro teu psicológico. Então, uma dica que eu dou, que eu acho que hoje em dia eu tento trazer isso pros meus estudos, né, atuais, assim. É muito no sentido de que, tipo, eu estabeleço a minha meta, então, olha, hoje eu vou estudar isso aqui. E eu festejo a minha conquista. Então, tipo, se eu estudei isso aqui, então agora que eu terminei, eu vou ver uma série. Ou eu vou ouvir uma música. Ou eu vou ler um capítulo de um livro que eu tô querendo ler. Sabe? Tenha os seus hobbies para você se manter saudável em todo esse universo caótico, né? Então é isso. Coloca suas metas, mas também coloca incentivos para você conseguir alcançar o que você quer. Então, tipo, beleza, consegui aqui ler esse texto, que era o que estava programado para hoje, era o que o meu corpo aguentava fazer hoje. Putz, eu consegui ler o texto. Então, eu vou agora tomar um sorvete ali na esquina. Ou eu vou ficar aqui trocando mensagem no WhatsApp com os meus amigos, sabe? Então, eu acho que é uma dica que eu não tive muito, né, na minha época, mas eu acho que vale, assim, pra agora, né, pra vocês. É isso. Nossa, sua rotina é totalmente... Você fez totalmente o oposto do que eu fiz, porque eu não era nada organizado. Até hoje eu tenho dificuldade para isso. E foi muito caótico o meu estudo. Eu tava com trauma do ensino médio por causa da matemática, que eu tinha pegado aquela progressão parcial, né? E eu achava que eu só tinha que estudar matemática. Nossa, eu passei o período do cursinho inteiro estudando matemática, e nada, nunca tava bom. E aí eu não tinha tempo de estudar no cursinho porque você via várias matérias, né, que era de noite. E no trabalho eu não tinha tempo de estudar. Então eu estudava no ônibus. Eu andava com a apostila, com os caderninhos de exercícios, o lápis, e aí eu pegava o que saía da terminação do Tamar e ia lá, mó busão escuro, tentando estudar, fazer alguma coisa. Óbvio que não rendia nada, né? Eu não aprendia nada, não entendia nada, mas eu tentava muito. E, nossa, foi um período de muito aprendizado, porque eu descobri o que não funcionava para mim. Apesar de eu ter aprendido algumas coisas boas também, porque nessa época eu aprendi sobre barulho, que mesmo quando tem muito barulho, eu consigo usar como se fosse um ruído de fundo. E eu uso como pano de fundo para eu estudar, então eu ignoro o que a galera tá falando, né? No ônibus eu fazia muito isso, quando eu tentava estudar. Eu ignorava o que a galera tava falando e focava, assim, de um jeito que não conseguia se tivesse muito silêncio, inclusive. Só que no ônibus não rolava muito eu entender, né? Mas em casa, quando tinha barulho, já funcionava legal. Eu conseguia isolar o barulho, e aí eu conseguia estudar super tranquilo, super de boa. Mas aí já foi quando eu saí do cursinho, que eu me dei conta que eu não aprendia muito nesse
percurso. Apesar de ficar sempre 2 horas no ônibus, voltando, eram 2 horas que eu me iludia, achava que estava estudando, mas não estava entendendo era nada. E, nossa, foi tipo, muito aprendizado. E foi um período que eu trabalhava também de dia e eu ficava muito cansado de corpo e não de cabeça. Então eu ficava indignado porque eu estava pilhado. Nossa, como eu não consegui estudar. Nossa, eu estudei, mas eu não entendi nada. E aí eu ficava muito nessa de, eu tô com o corpo cansado, mas eu consigo fazer alguma outra coisa, que é estudar, mas eu não consigo ter espaço para estudar, ter tempo para estudar. E foi assim, foi muito aprendizado nessa época mesmo. É isso sempre. Esse rolê do ônibus, acho que é de. Todo mundo passou por essa fase. Eu estudava, eu falei que eu dividia teoria e exercícios. As teorias de humanas eram todas do busão. Estudava história no busão, estudava geografia no busão, estudava português no busão. Aí tinha, putz, tem 2 horas hoje, então vou ter que ir pra biologia, cara, porque não dá pra estudar no busão. Era assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu tava pensando quando estavam falando. Que tem, assim, tem os métodos em que a gente estuda melhor, né? Tem o cenário ideal e tem o cenário que a gente vive. E nem sempre essas coisas batem. E a gente tem que fazer caber. Então, eu acho que também, às vezes, é muito de se autoconhecer, mas é muito de treinar também. Uhum. Eu sempre estudei, tipo, eu sempre li em ônibus, porque por causa disso, assim, eu trabalhava, estudava no ensino médio, então eu lia no ônibus e eu sempre fui uma pessoa que li muito, eu sempre gostei muito de ler. E eu, tipo, até meus 15, 16 anos, eu dividia quarto com o irmão mais velho, que era um para o saco. Então, eu não tinha grandes espaços privados de estudo e tudo mais. Só que é isso, assim, eu lia tanto que eu acostumei. Então, minha mãe ficava meio chocada, assim, tipo, à noite tava a família inteira vendo novela das 8, na coisa, e eu tava no chão da sala, tipo, estudando, lendo, fazendo exercício. E nunca foi um problema, porque eu aprendi a me concentrar. Eu acho que isso não funciona para todos. Eu acho que algumas pessoas não vão conseguir, vão precisar de espaços mais silenciosos. Mas, às vezes, a gente se adapta com o que a gente tem, assim. Eu tô falando isso porque a Gi falou uma coisa das bibliotecas e de estudar nos lugares tranquilos, que eu acho que é uma dica super válida, acho super bom. Gente, tentem, né, quem tiver tempo e puder frequentar bibliotecas, esses espaços culturais que existem, é muito importante mesmo. Mas hoje a gente tá num mundo que isso não tá possível nesse momento, agora. Uhum. E tudo bem, né? Não criem pânico. Assim, vocês vão desenvolver um jeito que funciona, ou que funciona menos pior, funciona melhor nesse período. E depois a gente lida quando a gente estiver na situação ideal, sabe? A Bru falou uma coisa agora que é o meu gancho, né? Porque vocês falando sobre barulho, eu tinha um problema gigante. As pessoas falando em cima de mim, eu não consigo ler. Eu não consigo, até hoje, assim, né? Eu não consigo estudar, não consigo me concentrar e começa a me incomodar e eu fico nervosa porque eu tô me esforçando muito para conseguir ler aquilo e não funciona. E eu não tive acesso, nunca me apresentaram, principalmente na época que eu tava próximo do vestibular, a questão das bibliotecas. Então, assim, eu vim aprender sobre existirem bibliotecas públicas e que você pode ir lá estudar depois que eu já estava na graduação. E quando falaram pra mim, eu ainda fiquei assim, sério, vocês estão falando a verdade? Que pode ir na biblioteca, assim, de boa, estudar lá, assim, não tem que pagar nada. E aí, o que funcionou pra mim, que de experiência de estudo, era estudar de madrugada. Eu sou péssima pra ficar acordada à noite, assim, eu durmo assistindo qualquer coisa, daqui a pouco eu capotei, dormi. Mas quando eu preciso estudar e eu preciso do silêncio, a minha casa era muito pequena, então o que eu fazia? Eu esperava todo mundo ir dormir. Se fosse meia-noite, 1 hora da manhã, e eu tivesse que acordar muito cedo no outro dia, era o que eu tinha, sabe? O que a Bru falou, por isso que eu falei que foi o meu gancho. A gente tem o mundo ideal e tem o que a gente consegue. O que eu conseguia era, talvez não é o ideal, mas foi o que funcionou pra mim, era estudar de madrugada. Todo mundo ia dormir e eu ficava acordada
que era o único momento que não tinha ninguém me perguntando nada, não tinha ninguém falando, não tinha TV ligada, não tinha nada. E aí era a hora que eu consegui estudar. Hoje em dia eu já consigo ler no ônibus, só um adendo, mas nessa época eu ficava enjoada de ler no ônibus. Então eu não conseguia. Vitórias do proletariado. A Nath falou de estudar de madrugada e é uma coisa que eu descobri muito cedo isso. E muito cedo mesmo, tipo, desde o ensino fundamental, de que a minha cabeça só funciona à noite e eu só consigo fazer as coisas de madrugada. Então a vida inteira foi assim, desde muito pequeno. Eu ficava o dia inteiro procrastinando, sem conseguir fazer nada. Eu sentava, tentava escrever, tentava fazer alguma coisa, tentava ler e nada. Mas tava naquele dia antes da prova, quando você sente a água bater na bunda e você fala, fudeu, que amanhã é a prova e eu não estudei porra nenhuma. Era aquela noite que eu arregaçava de estudar e eu estudava como nunca, como aquele cara do Uma Mente Brilhante. Escrevi até no vitrô da janela. Mas e foi um negócio que eu descobri que era uma coisa muito minha, assim, de o meu momento de estudar é de madrugada. E eu não sei como eu desenvolvi isso, mas talvez seja por isso também. Tipo, sempre tinha gente em casa, e aí um dos problemas da vida é que eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E isso é uma desgraça. Então, tipo, se eu tô lendo e alguém fala comigo e eu tô me matando de esforçar pra conseguir ler e alguém fica do meu lado falando alguma coisa, eu vou querer socar essa pessoa na porrada. Porque ou eu presto atenção na conversa ou eu presto atenção no que eu tô tentando ler. E aí, pra mim, conseguir ler no busão era um negócio muito, muito doido, porque eu tinha uma porrada de coisa acontecendo, assim, tipo, tem a paisagem... tem a paisagem... Ouvi a conversa. Sim, tem a paisagem da janela, tem as conversas do ônibus, que são coisas extremamente interessantes. E conseguir ler no ônibus é um absurdo pra mim. Então, tipo... Eu amo. Conseguir encontrar esse momento, assim, foi uma coisa instintiva, que, tipo, foi sobrevivência mesmo. Eu desenvolvi esse negócio de conseguir estudar à noite, de fazer as coisas à noite, e eu não consigo lembrar nem quando, nem como eu comecei a fazer isso, porque era o único momento que eu conseguia fazer as coisas. Então, eu, na maioria das vezes, sempre estudei de manhã a vida inteira, então eu nem sei em quantas provas eu já fui fazer virado, de ficar a noite inteira acordado e estudando, ou trabalho que eu tinha que entregar no outro dia e era a hora que eu conseguia sentar para estudar de verdade. Talvez seja por causa do silêncio também, né? Nem pra encher o saco, que é o que conta muito. Você falou da madrugada, você me fez lembrar do que eu fazia nos últimos tempos. Só que já era na faculdade, né? Se eu tivesse descoberto isso antes, eu teria feito antes. Eu descobri que quando eu tava muito cansado, não adiantava tentar fazer nada de noite, que eu não conseguia. Aí alguém me deu uma dica que é, ao invés de você estudar de noite, você dormir mais cedo e acordar mais cedo pra estudar antes de você ir pra algum lugar, sabe? Então teve uma vez que eu fui fazer fui estudar e tal, e eu não consegui, cheguei em casa, fiquei muito frustrado, e aí eu fui dormir de frustração, de indignação comigo mesmo, que eu me cobrava muito. E eu acordei mais cedo, no pique, estudei, e, eu entendi tudo que eu não estava entendendo em dias. Só que assim, eu tinha a vantagem de madrugada não ter ninguém para poder, de manhã, né? Eu ser o primeiro a acordar, que eu acordava bem cedo. Então eu conseguia ter um pouco mais de silêncio, que ajudava bastante, né? Ajudava muito ter esse silêncio de madrugada. E a minha cabeça funciona bem melhor de manhã. Então, eu inclusive vi essas dicas de várias outras pessoas que falam que são coruja noturna, né? Que falam que funciona de noite e tal. Mas a cabeça está cansada de noite. Você não tá tão bem assim para poder entender alguma coisa de mais dificuldade. E às vezes você dormindo um pouco, sei lá, um tempo bom,
você consegue acordar mais cedo e estudar como se fosse de madrugada, só que mais cedo, e já continua o dia já. Nossa, mas tá aí a importância de se conhecer, porque pra mim é o completo oposto, assim. Eu não consigo, se eu deixar, tipo, vou dormir agora, já está tarde, já estou cansada, vou dormir, amanhã eu acordo mais cedo. Eu posso até acordar mais cedo, mas eu não vou conseguir estudar. E eu acho que tem um pouco a ver com a minha ansiedade, assim. Para me deixar dormir e para eu ficar bem, eu preciso ter a sensação de que tá a tarefa cumprida, sabe? Então, é muito mais fácil para mim emendar o dia, assim, continuar, porque eu já tô no pique, tô mais, do que eu tentar dormir. Porque às vezes eu tava cansada, eu sinto que, tipo, eu deveria dormir, mas em termos de rendimento, me dá essa pausa, resolve o cansaço, mas torna meu rendimento pior. Nossa, meu, eu aprendi essa tática aí do Vitor há pouco tempo também. E funciona. Que às vezes é porque é isso, eu trabalho escrevendo o dia todo, né? Então, às vezes eu preciso fazer alguma coisa depois do trabalho e eu não tenho, eu chego em casa e meu cérebro não tá funcionando. Aí eu durmo umas 4 horas, levanto e vai bonito, assim. Mas é isso também, depende muito de como você tá, se você, enfim, vem de uma sequência de noites bem dormidas e tudo mais, porque às vezes também eu falo que vou fazer isso, o celular desperta, eu desligo ele e falo, não, vou levantar agora mesmo, vou dormir até o fim, e até o outro dia, e ainda acabo não fazendo nada que eu tinha planejado. Isso também acontece. Quem nunca, não é mesmo? Uma coisa que eu queria falar, que contraria o que eu acabei de falar, mas é porque é isso, né? A gente aprende com as experiências e com os trancos e barrancos. A despeito de eu ter dito que eu não... É isso, pra mim é melhor não dormir. Eu acho que uma coisa que eu demorei muito para perceber, assim, e que atrapalhava, e quando você não tem o hábito de estudar, eu acho que é pior ainda. Você não tem um hábito, ninguém ama muito estudar, assim, tipo, o que eu vou fazer agora? Estudar muito. É você saber parar também de estudar, assim, porque eu acho que eu tenho muita dificuldade em saber parar tudo que eu faço, eu tenho muita dificuldade em saber parar de trabalhar, tenho muita dificuldade em saber parar de coisar, e isso não é motivo de elogio, né? A gente também vive numa sociedade que às vezes produtividade é ótima, maravilhosa, isso é uma merda, é pra gente ser explorado, se sentir culpado quando a gente tá fazendo as coisas. Real. Não é nenhum motivo pra gente se vangloriar, não, isso é burrice. E não saber parar é um negócio que também te dá um reforço negativo no cérebro, porque você já vai fazer uma tarefa que não é a tarefa mais divertida da sua semana, que você mais gosta de fazer e tudo mais, e ainda o seu cérebro vira e fala assim, cara, você vai entrar nisso e vai ficar morrendo e nunca vai conseguir, vai parar e tudo mais. E aí começa as procrastinações, começa você adiar isso, porque torna um fardo muito maior, assim, um negócio que já não é legal. Então, saber parar, se propor tipo, vou estudar, sei lá, 1 hora hoje, estudar essa 1 hora hoje. E aí, em vez de falar, mas eu tenho mais 1 hora e tô bem, falar, não, mas eu me propus a estudar 1 hora, porque eu tô organizando bem meus estudos. E tudo bem, que nem a Gi falou, né, assistir uma série, me recompensar, é muito importante, gente, é muito importante. E faz todo sentido pro cérebro, né? Porque é como se você criasse um ciclo e uma recompensa, né? Quando a gente tá na vibe do aprendizado, a gente não pode também ficar que nem louco, assim, fazer tudo. A gente precisa dar um tempo para que seu cérebro processe aquela informação, né? Você fazer muitas coisas, que é isso que a Bru falou. Você não saber parar, você não tá dando nem tempo do seu cérebro processar as informações que você acabou de absorver. Então, é uma questão de aprender mesmo como você é e saber parar. Eu acho que tem também um lance de... Isso a gente vai aprendendo na prática mesmo, né? De saber fazer escolhas. Tipo, você não vai conseguir estudar tudo o que cai no vestibular. Primeiro que você nem sabe o que vai cair de verdade. Já começa por aí. Então, tipo, você não vai conseguir estudar tudo. Se proponha se proponha a estudar o que tá no seu alcance, né? E quando eu digo isso, eu não tô dizendo para você estudar só o que você sabe ou o que você se familiariza.
mas de entender dentro de um espectro geral, né? Então, poxa, esse tema, por exemplo, é bastante recorrente no vestibular. Então, eu vou estudar esse tema aqui, vou dar um exemplo de história. Sei lá, por exemplo, Era Vargas é um tema que cai a rodo no vestibular, cai com muita frequência. Então, eu vou estudar Era Vargas e vou estudar menos pré-história, um nome ridículo, mas pré-história, tipo, pré-história não cai cai muito pouco no vestibular. Então, sabe, também saber fazer escolhas. E isso, é claro, a gente não aprende de uma hora para outra, a gente precisa se adaptar, estudar, e acho que, enfim, mais para frente a gente vai ajudando vocês também a fazer essas seleções de temas e tudo mais. Mas é isso, é de entender que você não vai conseguir estudar tudo o que se propõe a estudar para o vestibular, né? Mas se dedicar ao que você está se propondo ali naquele momento. Então, tipo, é muito isso que a Bruna falou. Tem uma hora, eu vou estudar essa uma hora aqui, eu vou estudar de verdade. E depois eu vou fazer alguma outra coisa que me faça bem, né? Que me faça feliz. E eu acho que não é só sobre o vestibular, não, né? A gente nunca vai conseguir estudar tudo Real. de nada. Existe especialização por isso, assim. Mesmo quando a gente se forma, a gente acaba indo para um campo de tudo que nos interessa mais. Sim. Essa é uma das novas categorias de ansiedade dos tempos modernos, né? A gente achar que tem que saber de tudo. E não é bem assim, né? E agora que todo mundo já tem uma ideia do que fazer para sentar e estudar de vez, vamos dar umas dicas para a galera começar a se organizar da melhor maneira. Ou não. Ou não. Bom, gente, eu tenho algumas dicas assim, que me ajudaram e dicas / curiosidades, né? E, enfim, eu acho que é bom compartilhar porque pode ser que ajude outras pessoas, né? Como eu falei, eu faço o estilo metódica para estudar. Eu tenho uma organização que ela é muito fechadinha, e isso foi algo que eu aprendi justamente nessa fase de vestibular e que eu levo para toda a vida, assim, né? Até porque o meu trabalho, eu preciso estudar muito para trabalhar, né? Porque eu trabalho com produção de material didático e, enfim, eu também enfim, a gente dá aula no cursinho, a nossa vida é pautada pelo estudo, né? E algo que eu costumo fazer durante a semana, isso eu faço sempre no domingo, e aí, claro, que ao longo da semana tem adaptações, né? A gente não tem controle sobre tudo. Então, eu vou fazendo as adaptações necessárias. Mas eu costumo fazer um planejamento semanal. Então, eu tenho uma agenda para isso, mas você pode fazer também em ficha, né? Você pode separar para o dia da semana, enfim. Tem uma galera que gosta também do planner, né? Do bullet journal. Essas coisas eu nunca experimentei, assim, mas funcionam para algumas pessoas. Depois a gente pode deixar aí uns links para vocês consultarem, ver como produz, né? Esses cadernos mais estilizados para poder se organizar. Mas eu tenho uma agenda, na qual no domingo, por exemplo, eu vou organizar minha semana. Então, como eu tenho horário fixo de trabalho, isso ajuda no meu caso, né? Eu acho que no caso de vocês deve ajudar também, porque geralmente são pessoas que estão na escola ou pessoas que trabalham, enfim. Mas eu acho que estabelecer uma rotina pode ajudar, mesmo para você que tem uma rotina um pouquinho mais não tão fixa, né? Mas acho que estabelecer alguns horários para fazer algumas coisas ajuda. Então, por exemplo, na minha agenda de segunda-feira, eu coloco lá o horário que eu entro, o horário que eu saio do trabalho. Enfim, tem a questão de transporte e tal. Eu vejo, por exemplo, quanto de tempo que me sobra no final do dia. E aí, com aquele tempo, eu decido o que eu vou fazer. Então, por exemplo, me sobrou... Até a hora que eu cheguei em casa, tomei banho, comi, blá, blá, me sobrou 2 horas antes de dormir. O que eu vou fazer nessas 2 horas? Eu vou, nessas 2 horas, estudar o conteúdo da aula que eu vou dar no próximo sábado.
Na terça-feira, me sobrou 2 horas. Essas 2 horas aqui eu vou ver um filme. Na quarta me sobrou 1 hora. O que eu vou fazer nessa 1 hora? Então, eu costumo organizar isso na minha agenda. E quando eu estava estudando para o vestibular, eu tinha essa organização. Então, tipo, na segunda eu tenho essa quantidade de tempo, eu vou estudar isso. Na terça eu tenho essa quantidade de tempo, eu vou estudar aquilo outro. Isso vai ajudando. E aí, é claro, né? Acontecem imprevistos e tudo mais. Mas quando você tem isso organizado, por mais que você não estude as 2 horas que você se propôs a estudar, pelo menos você sabe, por exemplo, o que você vai estudar, como você vai se organizar para estudar todas as matérias que você precisa estudar, tudo que você está se propondo a estudar. Então, eu acho que esse planejamento, para mim, faz sentido semanal, mas aí acho que cabe de cada um verificar, né, como faz sentido. Mas eu gosto de anotar mesmo. Tipo, eu vou fazer isso. Porque aí eu olho na agenda e falo, eu vou fazer isso aqui, me propus a fazer, vou tentar fazer, né? E aí, em relação à história, que eu acho que aí entrando um pouco para a minha área de formação, e que são dicas que desde quando eu estudava para o vestibular eu usava, e agora como profissional na área também eu uso com bastante frequência. É a questão de extrapolar o livro, né? A história que está contada no livro. Extrapolar o didático, extrapolar o texto em si e para outros suportes, né? Então, tipo, filme funciona muito para principalmente para quem tem dificuldade com história. Se você assiste um filme que trabalha uma temática específica, que você tem dificuldade, você consegue assimilar muito mais do que só ler, por exemplo. Então, filme, música, até literatura. Literatura ajuda pra caramba pra entender história. Então, tipo, sei lá, se a gente tá falando, por exemplo, começo do século XX, dá pra você ler um Brás, Bexiga, Barra Funda, umas coisas assim, sabe? Isso ajuda bastante. E aí é isso, eu me coloco à disposição para ajudar vocês a fazer essas seleções e tudo mais. Então, tipo, Zé, precisa estudar esse tema aqui, você tem alguma indicação de filme, enfim, de algum livro mesmo, literário ou não, a gente está aí para isso. Eu acho que uma ferramenta que pode ser muito, muito interessante para agora, né, eu até uso, assim, de vez em quando, buscar alguns canais no YouTube, mas assim, canal sério, tá, gente? Pega umas coisas, tem umas coisas que não prestam, a gente sabe. Então, tipo, eu vou deixar uma indicação de canal, mas aí depois, quem tiver mais interesse, a gente pode deixar outras. Eu gosto do Nerdologia, de história. Eu acho que é muito bom. Ou não? Os vídeos que eles produzem ajudam você a entender a história, fazendo contextualizações com diversas outras temáticas. Por exemplo, tem uma videoaula, que é uma videoaula, mas é animada, não é tipo o cara lá escrevendo na lousa, aquela coisa chata. Tem uma aula lá que o professor ele vai narrando e aí vai aparecendo alguns infográficos, desenhos e tal, que ele faz uma comparação entre o Martin Luther King e o Malcolm X a partir do X-Men. A partir do desenho do X-Men. Porra. Então ele compara, por exemplo, o Magneto ao Malcolm X e o professor Xavier ao Martin Luther King. E a análise que ele faz é genial. Você entende contexto de época, você entende as características dos sujeitos históricos. É muito louco, assim. Então é um canal que é muito interessante de vocês olharem. Aí tem uma outra questão também que a gente comentou aqui, que é essa questão de foco e concentração. No meu caso, eu sou do time de pessoa que não consegue se concentrar com barulho. Não consigo. Tipo, eu preciso abafar o barulho de alguma forma. Então, tipo, se eu estiver lendo no ônibus e ouvir alguém falar alguma coisa, eu vou largar o que eu tô fazendo e vou ouvir a conversa do outro, sabe? Eu sou bem desse estilo, assim. Então, uma coisa que me ajuda muito nesse sentido é ouvir música. Só que aí, detalhe, não é música em português. Sempre é música em algum idioma que eu não entendo, pra eu não ficar cantando. Porque senão, se for alguma música, por exemplo, se eu ouvir um Baco Exu, eu não vou conseguir estudar, porque eu vou começar a cantar a música do Baco. Então, não dá muito certo. Mas aí eu procuro ouvir alguma música tranquila, música calma também, dá pra você ouvir um rock, no meu caso, pois eu não consigo estudar ouvindo
um Metallica, não tem condições. Então eu tento pegar ou músicas de, enfim, inglês, que eu não tenho muita afinidade e tal, músicas tranquilas, ou aquelas, tipo, você joga lá no YouTube, músicas para concentração e foco. Aí tem lá um som de cascata, passarinho, de ondas. Isso me ajuda pra caramba. Mano, isso é muito bom, cara. É sério. E aí, detalhe, só não ouve esse negócio se tiver com vontade de dormir, porque senão você vai dormir. Então, tipo, faz. E escutar som de cascata dá vontade de fazer xixi. É embaçado. Então, pra mim funciona. Eu acho que música é uma saída, assim. Então aí você procura o seu método. Tipo, na minha casa lá, como eu falei, era uma casa pequena e tal, e às vezes eu precisava estudar e eu não tinha como estudar na biblioteca, enfim. Eu ia lá pra minha cama, sentava lá, botava um fonezão de ouvido e ia estudar com o nosso famoso MP3, né? Nossas músicas salvas lá no nosso cartão de memória. E ia estudar o conteúdo que eu tinha que estudar, assim. Para quem tem possibilidade, e aí eu digo para quem tem mesmo, eu sei que não é uma situação, não é um cenário ideal para todo mundo. Organize um espaço para estudar, sabe? Seja a mesa da cozinha, que for, não fique estudando em cima da cama, todo troncho, porque isso às vezes prejudica a coluna. Quando você ficar velho, você vai sentir as dores. Eu sinto hoje em dia algumas dores desse período. Então, procura um lugar, tipo uma cadeira, para você manter ali uma postura e tudo mais. Se possível, organize a sua mesinha com a sua cadeira. Tipo, sei que não é o cenário ideal para todo mundo, mas tenta ter um cantinho. Tenta separar esse cantinho, porque acho que é muito importante, assim. E é algo que você faz para você também, né? Não só... E aí, se você acaba levando isso para a vida, assim. Ter o seu cantinho, nem que seja apertadinho, pequenininho, nem que seja estudar na lavanderia, nem que seja... Sabe? Procura um cantinho onde você vá se sentir confortável. E a minha última dica, que eu acho que é muito importante, considero muito importante, eu acho que é a questão de atividade física. Atividade física, para mim, foi essencial no período de vestibular. Porque eu ficava muito tempo... Eu trabalhava sentada, tinha a escola, você fica muito tempo sentado, né? Então, se mover é importante. Mexer o braço, a perna é muito importante. Fazer alongamento é importante. Porque isso dá um gás também para você se concentrar, melhora a concentração, melhora o foco. Tipo o colágeno. Ajuda bastante. Eu acho que são essas as minhas dicas, assim. Espero que ajude vocês. E é isso, né? Com certeza, galera, tem umas dicas da hora aí. Vamos lá, gente. Gi, eu queria puxar um gancho pelo que você falou de ouvir música e que você escuta música que não é em português ajuda muito. Eu também tenho muito desse negócio porque quando eu começo a escutar música, mesmo música instrumental, eu paro de prestar atenção no que eu tô fazendo pra prestar atenção na música. E aí eu recebi essa dica do universo, que eu não lembro quem me falou isso, mas eu achei tipo uma puta ideia inteligente. E é uma coisa que eu comecei a fazer e começou a dar muito certo, é que quando eu vou estudar, ou quando eu preciso ler alguma coisa e eu tô com dificuldade de me concentrar, eu coloco o fone de ouvido, procuro no YouTube uma playlist de trilha sonora de games e fico ouvindo, porque Gênio. porque é um negócio muito doido, porque assim, o cara que escreveu a trilha sonora de um videogame, ele escreveu aquela trilha sonora pra ela ficar de plano de fundo enquanto você se concentra naquela tarefa que você tem que fazer no jogo. Caramba. Da hora. Então foi feito pra isso. E me ajudou muito, assim, a me concentrar. E aí tem, tipo, uma porrada de playlist, de compilado de música de game no YouTube. Tem umas que tem, tipo, a música do Super Mario, que não vai te ajudar tanto a estudar. Mas tem outras que, tipo, são trilhas bem complexas, que dão essa ideia de você conseguir se concentrar e ficar parado e desligar o monte de ruído que tem ao redor de você pra conseguir se concentrar naquilo ali. E tem me ajudado bastante. No pior dos casos, você conhece o jogo novo. Exatamente. Sobre dicas de estudo, né, do que a gente tá falando agora, a Gi falou muita coisa que
que me contemplam efetivamente, porque são dicas muito valiosas e que algumas eu também usei. Algumas coisas acabam sendo meio redundantes, mas é que para cada pessoa funciona de um jeito, né? Mas, por exemplo, uma das dicas que eu ia dar é estudar um pouco todo dia. O que parece meio óbvio, mas não é, né, gente? Porque você pegar aquele tema, que nem a Bru falou, pegar e estudar 1 hora, às vezes você vai falar assim, mas estudar só um pouquinho hoje não vai fazer diferença, vou estudar 2 horas amanhã. E aí isso quebra a sua rotina. Você quebrou essa rotina, isso vai te criar um ciclo que é uma coisa complicada, que pode ser até alguma coisa que você tá agora, né? Nesse período que tá muito complicado, que a gente tá vivendo uma situação diferente de tudo que a gente já viveu. E você criar uma rotina e estudar, né, um pouquinho cada dia, vai fazer com que você crie novamente um padrão, né? Você cria um padrão para o seu cérebro e você vai aprendendo daquela forma, né? Sei lá, vai pegar uma semana para você estudar uma matéria, ou cada dia da semana você estuda uma matéria. Cada pessoa tem que descobrir o que funciona para você, né? Se você tentou estudar uma matéria a cada dia da semana e não funcionou, o que você pode fazer? Pegar a sua semana e estudar subtópicos de biologia, por exemplo. Cada dia da semana você estuda um subtópico para fechar aquela semana com biologia, por exemplo. Porque eu, por exemplo, gosto de seguir uma linha de raciocínio. Então, eu tenho dificuldade para estudar, sei lá, se eu vou começar a estudar hoje matemática, tal dia biologia. Eu prefiro estudar dentro de uma semana tudo, daquele, né, pegando os tópicos e estudando, porque eu crio uma linha de raciocínio na minha cabeça e aquilo funciona melhor para mim. E eu acho que é mais legal. Eu acho que eu sempre falo dessas questões porque é importante a gente saber como que o outro estuda também pra gente testar, né? Porque o conhecimento vem, que nem o João falou aí agora. O universo, uma pessoa jogou pra ele aí essa questão dos jogos e pra ele funcionou. Então isso é uma coisa muito legal de se testar. Uma outra coisa que eu ia falar também, que eu acho interessante e é uma dica, é escrever, né? Pra mim, funciona muito. Por exemplo, eu vou pegar um tema que eu vou estudar, hoje a minha é 1 hora. Se eu só ler sobre aquele tema, eu sinto que eu não consegui absorver tudo que eu tinha para absorver. Então, eu tenho, por exemplo, as anotações que eu tenho da aula, ou é um tema novo para mim, que eu estou estudando do vestibular, enfim. Eu vou anotando, vou escrevendo coisas que eu acho importante, vou grifando no livro, vou fazendo anotações que eu acho pertinente para perguntar para outra pessoa que eu conheço que sabe sobre o assunto. Escrever para mim faz muito sentido, porque cada pessoa tem um aprendizado diferente, né? Tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor lendo. Eu prefiro ler sobre o assunto e escrever, né? Às vezes você se cobra o escrever sobre, vou escrever um texto gigante. E não, pelo menos para mim, o escrever é ler sobre um tema e ir escrevendo, né, o que eu tô absorvendo, aquilo. Pode ser que aquele texto que eu escrevi, outra pessoa não faça zero sentido para ela. Mas para mim, para absorver aquele conhecimento naquele momento, foi satisfatório. E a última coisinha que eu queria falar, que é uma dica / curiosidade, que como eu falei para vocês, eu sou fisioterapeuta, em cada área, isso para frente para a graduação, né? Cada área você desenvolve um raciocínio diferente. A Gi falou, por exemplo, de estudar história com filmes. Quando você está na área da saúde, na minha área principalmente, você estuda caso clínico. Então, você estuda o que pode acontecer com uma pessoa e você estudando aquilo, você desenvolve... você estudou o que aconteceu com aquela pessoa e você vai ler sobre a doença, por exemplo. Então, você imagina uma doença ou alguma coisa que aconteceu em uma pessoa e isso te faz criar um outro tipo de raciocínio.
Então, para cada tema, você pode criar um tipo de raciocínio para você. Ah, eu estudo matemática resolvendo os exercícios, eu estudo história vendo um filme e relacionando as coisas, sabe? Eu fiz esse comentário para a gente pensar em relacionar sempre uma coisa com a outra para te fazer mais sentido, sabe? E é isso. Deixa eu só colocar uma questão que você falou, né? Que eu acho interessante essa questão do fichamento, né? De escrever enquanto você estuda, assim. Eu acho que eu não sei como é para as pessoas mais novas, mas, por exemplo, para mim, não sou uma pessoa tão nova, mas também não sou uma pessoa tão velha. Ler no digital, ler no computador, eu aprendo menos lendo no computador do que lendo o livro, sabe? Tipo, o didático, enfim, eu aprendo menos. Então, essa questão do. Eu sempre ficho, eu sempre escrevo enquanto eu estou estudando, independente se é livro ou digital, mas eu sinto que se eu faço com o digital, eu faço isso com muito mais frequência do que com o papel, quando eu estou lendo algo no papel, quando eu estou grifando algo no papel. Eu não sei como isso é para cada um, mas eu acho que é uma dica importante também, assim, anotar registrar o que você tá estudando, e se for no digital, ainda com cuidado um pouco maior para quem tem dificuldade com o digital. No meu caso, eu tenho, por exemplo, porque é difícil você marcar o texto, porque eu tô acostumada com ler ali no papel, fazer os grifos, né? E às vezes anotar no caderno, ou anotar no livro, enfim, ou na folha. Agora no digital não, você grifa e é difícil você fazer a anotação ali do lado, né? Então, talvez pode ser uma dica também aí que alguém vá aproveitar, né? De tomar esse cuidado com as anotações quando você está lendo no digital. E que também, gente, também escrever é essencial, né? Redação ajuda muito em redação e tudo mais. Ou não. Alguém falou em redação? Uma coisa que sempre me ajudou muito a estudar e a driblar essa história de déficit de atenção. Tipo, uma das coisas que eu sempre falo, principalmente para quando você vai ler filosofia, é porque eu já tava na graduação, eu já tinha. Tipo, eu tava no terceiro ano, eu acho. E. Não, mentira, não foi no terceiro ano, não. Mas eu tava. Eu já tava há algum tempo na graduação, e aí eu tive que ler a Crítica da Razão Pura do Kant. E aí eu sentei e comecei a ler e eu falei, puta que pariu, não acredito, velho, que eu tô lendo esse negócio faz 3 horas e eu não entendi uma palavra. E era em português, não era em alemão. E aí uma coisa que sempre me ajudou muito, muito, muito mesmo a compreender a lógica da escrita filosófica, e é um negócio meio doido, mas sempre funcionou comigo. E, tipo, eu pegava um texto, lia um parágrafo, e aí eu transcrevia o que eu entendi daquele parágrafo. E aí eu basicamente fazia um resumo do texto de parágrafo por parágrafo, e depois eu tinha um texto meu explicando aquele texto que eu tava lendo. Assim. Isso sempre me ajudou muito a ter uma clareza no geral sobre aquele texto, de andar nessa direção de aos pouquinhos e juntando. Assim. Eu tenho até hoje um monte de papel que eu fui fazendo essas coisas para conseguir entender, e até hoje eu consigo, se eu precisar dar uma aula hoje sobre a Crítica da Razão Pura, eu vou pegar aquelas minhas anotações do dia que eu li a Crítica da Razão Pura e usar aquilo como o ponto de partida das minhas aulas. Então dificilmente eu preciso ler 30 vezes a mesma coisa para conseguir assimilar, porque eu faço isso. Mas é claro que vivo voltando nesses textos que me assombram até hoje. Já que tá todo mundo falando de escrever, eu vou entrar aí no papo, porque muito me interessa. Eu queria começar exaltando, assim, uma das coisas que eu mais queria pontuar é a história do fichamento, que eu não sei se todo mundo sabe o que é um fichamento, mas basicamente também isso, é um resumo, né? Você ir dissecando um texto por partes e anotando o que você está entendendo, o que você entende mais, o que é mais importante ali naquele parágrafo, naquele pedacinho do texto.
E aí tem vários jeitos, né? Tem pessoas... Eu sou bem prolixa, então eu coloco várias coisas. Tem gente que coloca só palavra-chave, e aí isso já ajuda a lembrar, enfim. Então, acho que tem a gente vai identificando, mas eu acho que o fichamento é quase uma unanimidade, assim. Eu acho que no ensino médio, a gente usa isso meio como resumo, porque a Gi já falou, assim, anotação de aula, que é uma dica que eu acho que você tem que ter, que eu particularmente acho muito valiosa, que é anotem os conteúdos em sala de aula, mas a aula é muito ruim, não tem. Então, se vocês assistem uma videoaula no YouTube, enfim, façam anotações, porque isso, quando você transcreve para o papel enquanto uma pessoa está falando, isso ajuda a fixar, assim. Isso é cientificamente comprovado. No começo pode ser muito difícil, tipo, mas aí eu não sei se eu estou ouvindo, que eu estou concentrado em escrever, mas isso também é hábito, é algo que a gente, aos poucos, vai ficando mais natural. Hoje, tipo, eu fazia isso desde o ensino médio, e quando eu entrei na universidade foi uma grande ajuda, porque você entra na universidade, tem vários professores estudando, que só começa a falar, e aí é isso, eu me sentia, tipo, escrivã jurídica, assim, eu só ficava lá escrevendo loucamente, mas isso ajudava muito, assim, ter anotações, para depois, eu muitas vezes lia mais minhas anotações do que o texto da aula em si, porque as minhas anotações já traziam isso mais dissecado, minhas percepções, enfim. Então, acho que anotar é muito bom. E aí, no caso do fichamento, o resumo, né? Ele vai ajudar muito em momentos posteriores, quando vocês vão estar lidando com textos mais difíceis, por assim dizer, né? Textos mais especializados, que às vezes tem um linguajar que a gente não está acostumado, que não tem nem nos nossos livros didáticos. É sempre um choque, né? Quando a gente entra na universidade. Porque às vezes você vai começar a lidar com tipos de texto que não foram apresentados no ensino médio. E aí você começa a ler e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente se perde, né? É um hábito comum. Você começa a ler e você não está assimilando o que você está lendo. Então, quando você faz o fichamento, é uma leitura muito menos fluida, mas é uma leitura muito direcionada, porque você vai parar todo o parágrafo. Se o parágrafo já é muito grande, o texto já é muito difícil, menos, tipo, a cada 4, 5 frases, vai falar o que eu entendi disso aqui, o que esse cara tá falando. Então, isso vai te obrigar a entender os encadeamentos, e aí o texto vai ficando um pouco mais claro, vai facilitando muito a leitura. Então, assim, eu recomendo muito. Aí eu queria dar, né, umas outras dicas que eu acho que funcionam para mim, funcionaram. Principalmente para quem está começando a estudar, assim, não tem um hábito de ter uma rotina de estudos, estuda na véspera da prova só, e tudo mais, e quer fazer uma rotina de estudo, é importante desenvolver uma rotina. Acho que a Gi e a Naya já falaram bastante disso, mas comecem fácil. A gente não cria rotina de uma hora para outra, e criar rotina é muito sobre consistência. É fazer várias e repetidas vezes. Mesma coisa, se você se propõe a fazer uma coisa muito difícil, que é isso, vou ficar, sei lá, meu dia tem 24 horas, eu vou dormir 8 horas, e aí, como eu não tô indo pra escola, eu não tô trabalhando, porque sobraram, eu nem sei quantas horas sobram, 16 horas, aí dessas 16 horas eu vou tirar 2, não sei o que lá, o resto eu vou estudar, sabe? Dá 14 horas por dia. Você não vai conseguir fazer isso todo dia. Você pode conseguir fazer isso no primeiro dia. No segundo dia, você vai se esforçar. No terceiro dia, você vai estar de saco cheio. Então, assim, comece fácil. Comece fazendo as coisas que estão mais simples para você. Comece estudando, se você não tem um hábito, aquilo que você gosta, aquilo que é mais fácil para você. Porque aí, quando você fizer o exercício de treinamento, você vai ver que você foi bem, aí você fala, isso ajuda, motiva. E aí vai dificultando conforme as coisas vão ficando mais fáceis. Então, antes eu não conseguia ficar 1 hora concentrada, agora eu consigo. Se eu tenho 2 horas, tenta ficar então 2 horas. Mas primeiro eu fico 1 semana, 2 semanas, 1 hora estudando. Quando tiver muito fácil isso, você aumenta. Assim como a dificuldade dos temas. Porque se a gente... a gente também tem que ter um pouco de autocuidado com a gente. Isso ajuda na nossa concentração, ajuda na nossa consistência e ajuda a gente a mandar reforços positivos para o cérebro. Isso tudo que é muito pesado, o cérebro vai falar, isso é uma merda de fazer, e aí você vai começar a arrumar desculpas para não fazer. Então, reforço positivo. E outra coisa que me ajudava, e eu acho que
especialmente importante, talvez, nesse momento que a gente está vivendo aí, que é um momento atípico, está todo mundo em casa, ou não, mas grande parte das pessoas, é isso de separar um lugar de estudo mesmo. A gente falou, né? Procura um lugar que te faz bem. Eu acho que é importante procurar um cantinho que te faz bem, e principalmente que esse cantinho seja o cantinho dos estudos. Porque, de novo, o cérebro tem coisas bizarras do funcionamento dele, e várias coisas ele meio que se programa naturalmente por causa dos hábitos. Então, por isso que às vezes as mães, né, falam, tem que comer na mesa, não pode comer vendo TV. Por quê? Porque quando você tá na mesa, o cérebro entende, agora é a hora de comer. Então, é uma coisa de hábito. E aí, quando você tá na cama, o cérebro entende, agora é a hora de dormir. Se você mistura as coisas, o cérebro não sabe muito bem, porque a cama que é lugar de dormir vira lugar de estudar. Então, quando você chegar lá, você vai ter sono. Ou vice-versa, quando você for para a cama, você vai ficar ansioso, porque você acha que agora é hora de estudar e não vai conseguir dormir. Então é importante tentar separar esses espaços. Se não der, meu Deus, o que eu faço? Eu só posso dar no meu quarto é minúsculo, só tem minha cama, não tem opção, então nunca vou conseguir. Não, cria outras alternativas, do tipo, sempre separa seu material, coloca na cama e quando terminou, fecha tudo, guarda tudo, para mandar essa mensagem de terminei essa tarefa, agora eu posso descansar, e a mensagem inversa, né, de vou começar essa tarefa, os livros estão aqui, as coisas estão aqui, vou começar a tarefa. Essas coisas de hábito e de cérebro parecem bobeirinhas, mas elas funcionam, né, elas existem. E aí eu acho que isso vai ajudando. Tem um aplicativo, eu não amo muito, mas como eu tinha muita dificuldade de parar, pode ser que para algumas pessoas seja bom, que chama Forest. Ele é um aplicativo que você pode colocar lá quanto tempo você quer estudar. E aí você tem que fazer a tarefa. O que eu gosto dele é que ele vai, ele nasce uma arvorezinha e ela vai crescendo. Então, me ajuda a ver a arvorezinha crescendo. E se eu olho o celular, se você olha o celular, né, com um aplicativo, a arvorezinha vai morrendo. Porque você não está se concentrando no que está fazendo, você está olhando o celular. Então, é um negócio bobo, mas matar a arvorezinha me dava um incentivo para não matar a arvorezinha. Reforço negativo. Então, pode ser que ajude, mas no básico, tirando a coisa da arvorezinha, ele é esse método de você ter um horário para fazer a coisa e tentar focar naquilo, te dar recompensa, enfim, uma coisa que a gente já comentaram. E aí, 2 últimas coisas que eu queria falar, que eu acho que são muito importantes, na verdade 3. 2 muito puxando sardinha para linguagens, que é sobre escrita e leitura. Não quero dizer que linguagens é a coisa mais importante de estudar, porque o mundo não é dividido em caixinhas. Mas, assim, a prova é composta do quê? De texto. As perguntas são feitas em quê? Em texto. Textos são o quê? Linguagem. A coisa que vocês mais vão usar, a competência que vocês mais vão usar de longe, é saber ler e interpretar textos e saber conseguir se expressar através da redação e depois em respostas dissertativas, na vida, nas respostas das provas da escola que não são de alternativa, enfim. E ler e escrever, nesse sentido, é muito fundamental. Quando eu falo de ler e escrever, eu não estou falando só da redação, que você tem que treinar. Você tem que treinar a redação e tudo mais. Mas, de novo, se você não tem o hábito, começa fácil. Escreve alguma coisa que você gosta, isso, faz o fichamento, ou, vou fazer um diarinho do meu dia, um resumo do que foi meu dia. E tenta escrever um texto coerente, assim, né? Não só tópicos. Escrever, hoje foi um dia bosta, estou me sentindo uma merda. Mas consegui estudar 3 horas, então eu não deveria estar me sentindo merda. Qualquer coisa assim que vocês quiserem, porque isso dá hábito. E, principalmente, leiam. Leiam coisas. Não precisa ser os textos vestibulares, não precisam ser os textos acadêmicos só, necessariamente. Tem muita coisa que ajuda. E ler é um negócio, gente, que eu juro pra vocês. Vocês vão aprender gramática quase que sozinhos com o hábito de ler, porque muito da gramática é um monte de regra que é inviável decorar. E que você aprende porque você decora, assim, como é que você sabe que exceção é com X e C e 2 S? É porque você sabe a regra de X com som de S? Não necessariamente, sabe que você já viu tantas vezes a exceção escrita em algum lugar, que quando você escreve errado, parece errado. Você vê que tá feio. Você olha e fala, nossa. Inclusive, essa é uma dica que eu usava muito, assim. Às vezes eu tô na dúvida de como escrever a palavra, eu escrevo de todos os jeitos que eu acho. E aí, de repente, você lembra que você já viu isso em algum lugar. Você já viu essa forma de escrever.
Você consegue isso com o quê? Lendo. Você consegue isso lendo várias palavrinhas juntinhas. Quanto mais palavrinhas vocês lerem, vocês vão aprendendo vocabulário, vão aprendendo palavras novas, vão aprendendo coisas e vão aprendendo também a ter processos de escrita, vão aprendendo estruturar texto, porque você vê um monte de ideias organizadas, uma hora você absorve isso. É que nem quando a gente assiste uma série e começa a falar o jargão, é que nem quando a gente começa a falar muito igual o nosso amigo, que a gente absorve essas coisas. Então leiam, comece fácil, leiam o que vocês gostem, procura aí o livro, não existe essas coisas de livro ruim, de livro importante, de tipo, desencanem disso, quem falar isso pra vocês, você manda lá catar coquinho. Tipo, leiam o que vocês quiserem, eu posso dar dicas de livros, adoro conversar sobre livros. E também leiam notícias. É muito importante ler notícias. Notícias de lugares confiáveis, de novo, né? A gente vive num mundo que a gente precisa avisar. Mas porque conhecimentos gerais é uma coisa importante para o vestibular, é uma coisa importante para a redação, e é uma coisa importante para a construir visão de mundo, é uma coisa importante para a gente se informar. E é uma forma de ler, de testar isso que eu disse. Então, por favor, leiam e escrevam. É uma das coisas mais simples, assim, porque são coisas que a gente pode fazer no nosso tempo livre, que a gente pode fazer como hobby. Se você se apega a gostar de ler, é isso, você vai querer ler para se compensar. Não o texto acadêmico, não o texto lá da escola, mas o livrinho de literatura do bruxinho que salva o mundo, sei lá. Então, tipo, leiam. E, por fim, a questão de fazer exercícios, que também já comentaram amplamente. Acho que treino é um negócio muito fundamental, sobretudo quando a gente está falando de vestibular. Acho que na faculdade isso muda um pouco conforme a área que você vai atuar. Mas para o vestibular é isso, é colocar em prática os temas em forma de exercício e, tipo, fazer provas. Muito de um vestibular é treino, assim. Saber fazer a prova é uma competência, mais do que saber também os conteúdos daquela prova, sabe? Eu falei, né, eu fui meio retardada no processo de estudo, comecei muito já, tipo, desesperada. Setembro caiu a ficha que, meu Deus, eu preciso muito estudar e fiquei desesperada. Mas fazer muitos vestibulares anteriores, ficar treinando prova, me ajudou muito, porque primeiro você já sabe o que esperar, porque o formato é sempre igual, né, bem parecido. E segundo, que ajuda, porque você vê que as construções são parecidas, o método que você tem para interpretar aquelas perguntas, as pegadinhas, são sempre a mesma estrutura, o mesmo esqueleto. Então, tipo, treinem, gente. E aí, quando tiver dúvida no exercício, na coisa, corre pra gente, claro. Eu tenho só a complementar o que falaram antes, porque muito do que eu ia falar é o que o pessoal falou. As dicas são muito boas, eu uso muitas das dicas que deram antes. E o que eu tenho a acrescentar são coisas bem pontuais, assim. São coisas que eu aprendi um pouco mais tarde, mas que eu descobri que foram bem efetivas. Uma coisa que eu queria discutir antes de falar desses pontos específicos é da questão do fim de semana. Eu tinha um problema, tenho até hoje, com o fim de semana, que eu considerava e considero, às vezes, o fim de semana sagrado, porque, sei lá, eu passo a semana inteira na pilha do trabalho, aí chega o fim de semana e eu acho que é a hora de descansar, eu ficar com a minha família, me dedicar a outros tipos de atividades que não são atividades envolvendo o estudo em si. Mas, enfim, de repente pode acontecer de na sexta-feira você ter planejado alguma coisa e aconteceu algum acidente e você não conseguiu completar a sua agenda de sexta-feira e acaba indo pro fim de semana, né, para poder completar aquela meta, etc. Eu costumo fazer isso sem peso na consciência, né, porque a gente entende que a gente tem esses imprevistos. Então a gente tem que lidar conforme as coisas forem aparecendo. Eu tenho a falar de algumas técnicas, então agora eu gosto do que o pessoal falou antes, acho que o que a Bruna falou antes, e a Gisele também, que é a questão de ler, de resenhar, de escrever com as suas próprias palavras, de falar com as suas próprias palavras o que você está vendo, o que você está tentando entender. E tem um método de ensino, um método de aprendizagem chamado método Feynman, né? O método Feynman é o quê? Feynman é um físico famoso pelas explicações que ele dava de coisas muito difíceis de entender. Ele explicava de um jeito bem fácil e ele
deixou para posteridade, deixou pra gente aí o que ele fazia para poder ter essa capacidade de traduzir os termos muito complexos em linguagem bem simples. E são quatro passos, né? As meninas falaram aí de escrever com as suas próprias palavras, e é um desses passos. Como é que funciona? Você pega o que você vai estudar, aí você lê a teoria, primeiro passo. Segundo passo, você começa a transcrever, aí começa a elaborar um texto, começa a elaborar como se fosse uma apresentação na sua cabeça. E essa apresentação não vai ser para qualquer pessoa, esse texto não vai ser qualquer pessoa que vai ler. E é uma pessoa que não sabe de nada, ela sabe só o básico para tentar entender aquilo que você vai explicar. E eu sempre imagino um público difícil, porque aí eu tenho que ser mais cuidadoso com as palavras têm que ser mais fáceis. E quanto mais eu consigo simplificar, mais eu consigo traduzir, mais perto do objetivo de entender eu tô chegando. E depois que você faz, né, primeiro passo é você é pegar o tema, segundo passo é você fazer essa transcrição do tema, do que você entendeu. O terceiro passo é você analisar as gafes, os buracos que tem naquela sua explicação. E o quarto passo é você voltar no texto de novo para poder completar, para poder tapar os buracos da sua apresentação. De repente você engasgou em algum termo, você percebeu que não ficou tão claro, tão evidente assim o que você falou, precisa de um pouco mais de estudo, ou então você viu que estava usando muito jargão técnico, porque o objetivo é você não usar jargão técnico, é simplificar. Volta-se para o texto, entende-se de novo, faz a transcrição tentando traduzir com suas próprias palavras e depois analisa novamente. E assim, é um método iterativo. Chega uma hora que você vai chegar ao ponto que você acha que está aceitável, entendeu? E assim, eu acho que é muito útil para temas específicos que são difíceis de entender no começo. Tem o Pomodoro. Pomodoro já é outra técnica, é uma técnica de controle de tempo. Ela é uma técnica boa porque ela controla a questão de inspiração e motivação, sabe? Tem dias que você tá inspirado, e aí você, que nem o pessoal falou antes, você não quer parar de estudar, o que não é tão bom assim. E tem dia que você não tá motivado, e aí você não quer fazer nada, mas sabe que precisa. Então, como é que funciona o Pomodoro? O Pomodoro é uma técnica de controle de tempo, então você gasta um determinado tempo fazendo a tarefa, e um pouquinho de tempo depois fazendo, tendo uma recompensa, né? Fazendo uma coisa que você gosta, tipo, ouvir música, sei lá, ver meme, conversar no WhatsApp, ver status e de coisa aleatória, enfim. Então, você gasta, no que geralmente se faz, 25 minutos só dedicado pro trabalho, pro exercício, pro teoria, pro vídeo. 25 minutos para aquilo, você desliga celular, desliga tudo, você tenta ao máximo se focar naquilo, e depois que deu os 25 minutos, você vai parar onde você estiver, você vai largar onde você estiver e vai gastar 5 minutos descansando. E depois, passou os 5 minutos, volta para os 25 minutos fazendo a mesma coisa. E aí são ciclos, você vai fazer isso 4 vezes. Depois que fizer 4 vezes de 25 minutos, você tem uma pausa maior. Então, assim, você começa a usar recompensa para poder estudar, então você começa a marcar um tempo para poder estudar. E aí você vai muito aprender a questão de disciplina também, né? Porque você tá inspirado, e aí você tem que parar. Mas, eu tô inspirado. Aí você para, porque você tem que parar, tem que ter um limite. Ou então você não tá motivado, você não tá, nossa, mas eu vou fazer esses 25 minutos, eu vou. É bom para isso. Mas tem um contra, que é muito grave, que é interrupção. Às vezes você não tá num ambiente, você não tá com muito tempo, às vezes você tem muito imprevisto. A vida a gente sabe que não é bonitinha. Então, é difícil você fazer os 25 minutos totalmente concentrado sem ter que fazer uma pausa. E aí acaba embananando um pouco e tal. Então, é um contra. O pró é da disciplina, né? Eu gosto também de deixar sempre uma dica de estudo, que é uma dica um pouco inusitada, que é a questão de se livrar um pouco de ruídos. É uma dica de estudo, mas eu acho que é uma dica que vale para a vida também. 5 minutos por dia para não fazer nada. Eu acho que é assim, 5 minutos é menos de 1% do seu tempo, é menos de 1% de 24 horas. Larga celular, larga computador, televisão, larga livro, larga fone de ouvido,
senta, deita, olha pra cima, põe no cronômetro 5 minutos e não levanta dali, sabe? Você não precisa fazer uma introspecção, assim, uma viagem espiritual. Não, só fica quieto. A gente tem tanto ruído, a gente tem tanta coisa, que às vezes esses 5 minutos são os 5 minutos que você vai analisar o que você fez durante o seu dia e planejar o que vai fazer depois. Então, assim, é como se fosse um checkpoint, assim, sabe? Você chegou naquele ponto ali, pô, cheguei até aqui no meu dia, vamos ver como é que tá, vamos avaliar, etc. E aí depois você continua, e aí você tem que ter essa concentração. Então, por isso que é bom evitar ruído, né? Dicas mais específicas ainda de matemática. Eu falei em dicas mais gerais, esses métodos que eu falei servem para várias outras coisas. Eu gosto muito de falar dessa dica para quem vai fazer vestibular. O Enem acaba sendo um vestibular e tem gente que vai fazer outros vestibulares também. Que é o seguinte, que nem falaram antes, os exercícios seguem o mesmo molde. Eles sempre estão envolvendo algum aspecto que aparece em todos os vestibulares passados, em todas as provas passadas. Às vezes um mesmo tema, você vai ter um mesmo tema, um exercício bem parecido, sabe? São coisas assim que chega até a ser repetitivo às vezes. Mas essas coisas repetitivas têm a vantagem de orientar a gente no que estudar. Então o que eu faço? A dica que eu dou é ler o exercício antes de ler a teoria. Vou começar a ler, por exemplo, vou começar a estudar conjuntos. Então, vou ver os exercícios de conjuntos. O que ele está pedindo? Nossa, vou tentar analisar sem saber a teoria. Nossa, não consegui. Ou melhor ainda, consegui ou não. Volta na teoria, lê, aí volta pro exercício. É uma bússola boa do que você tem que focar de verdade e do que não. Às vezes a teoria ela é tão extensa que não é o que você vai usar. Mas tem um outro lado também, que é o exercício às vezes pede coisa que a teoria não dá. E você consegue fazer umas ligações muito fodas assim na hora de você resolver o exercício. Você consegue entender, no caso de matemática, que dá para resolver de vários jeitos possíveis. Você não precisa saber aquela teoria. Às vezes você descobre que tem ligação com várias outras coisas que você nunca tinha imaginado, sabe? E ajuda a fortalecer o seu entendimento. Então, é uma dica que eu costumo dar sempre. A última, que é use o bom senso quando for resolver exercício de matemática. E qualquer exercício da área de exatas. Bom senso. O que é bom senso? Você tem, sei lá, uma divisão que a resposta deu maior do que o divisor. Se for uma divisão com um número menor que 1, essa divisão tá errada, sabe? Não tem sentido você pegar 147, dividir por 4 e aí você viu que deu 10 alguma coisa, sabe? É bem mais do que 10 alguma coisa. Como assim? Você tem que analisar a resposta. Isso a gente aprende especificamente em matemática com o método de resolver exercício de um cara chamado Jorge Polya, né? E ele fala o seguinte, e ele dá a dica que é o seguinte: primeiro você precisa ler o enunciado, depois você tem que analisar as informações que o enunciado pedem, como elas se relacionam. Depois você tem que traçar um plano para resolver o problema. E por último, que é o passo mais importante, é você analisar se a resposta faz sentido. Muita gente tem pressa. Eu tinha isso também. Você vai resolver o exercício, você está com pressa de resolver o exercício. Você resolve o exercício, chegou na resposta próxima, sabe? Você não vê se faz sentido aquilo ali. E quando você faz sentido e você faz passo a passo o que você fez de novo, depois que chega na resposta, você percebe que tá certo, não tá certo, o exercício começa a fazer mais sentido para você. E como eu falei, às vezes no vestibular, às vezes não, muitas vezes, no vestibular os exercícios são parecidos, às vezes você resolvendo você mata vários do mesmo tipo, entendeu? E eu acho que eu tenho isso a acrescentar, o que o pessoal falou, eu não tenho nada para adicionar de novidade, só tenho alguns pontos técnicos mesmo, ponto mais chave, e é isso aí. Muito bem, então chegamos no final da nossa conversa. E aqui a gente dividiu angústias, dúvidas e desesperos, mas também dividimos soluções e umas dicas top demais.
que esperamos que tenham ajudado vocês. O objetivo disso é conseguir que a gente continue por perto, mesmo que fisicamente distante. E foi pensando nessa proximidade, já que por conta desse momento complicadíssimo que estamos vivendo, ainda não temos previsão para o retorno das nossas aulas. E aí, sabendo que vocês continuam preocupados com os estudos nesse tempo de quarentena, ou não, decidimos, e aí vai o anúncio em primeira mão, que além disso tudo aqui, a partir de agora, o Cursinho Popular do Capão vai começar um sistema de tutoria de estudos. Aê. Palmas! Aplausos! Efeitos de aplausos. Eu sou o cara do auditório. E aí, como que vai funcionar? A gente vai dividir todos os estudantes em turmas, e nessas turmas, que serão feitas em grupos de WhatsApp, pra alegria de todo mundo, a gente vai dar dicas e a gente vai acompanhar o andamento dos estudos particulares de vocês. Então, é uma rede de apoio 24 horas e que a gente vai conseguir trocar essa ideia assim de um jeito mais próximo. E aí, por isso que a gente vai dividir os pequenos grupos pra gente poder ter esse contato aí, poder acompanhar o andamento, acompanhar a evolução dos estudos e continuar dando dicas, tirando dúvidas e fazendo essa ajuda assim. Então vai ser que meio um grupo de estudos online. Estamos muito animados com essa novidade. Esperamos que vocês fiquem muito animados, e para quem ficou até aqui nesse podcast já soube da nossa novidade do CPC. Ou não. Ou não. Ou não. Então, jogo rápido, uma última rodada aí para cada um deixar a sua mensagem final e observações. Bom, gente, não vou mais me estender. Só quero me colocar à disposição aí. O que vocês precisarem de dicas para estudar história ou dentro das humanidades aí que a gente puder ajudar. Não se desesperem. Então, é muito isso que a gente conversou. Tá tudo muito no início, né? Enfim. Comecem a se organizar, mas não queiram abraçar o mundo, porque a gente sabe que não é possível, né? Mas é isso, muito boa sorte nos estudos, estamos juntos aí porque vocês precisarem. Espero que vocês gostem dessa falação toda. E é isso, estamos aí para ajudar no que for preciso, no que for necessário. Ai, gente, eu também não vou me estender muito, que a gente já falou demais, né? Mas quero agradecer quem chegou até aqui, quem conseguiu aproveitar, quem gostou, falar com a gente. Eu também estou disponível, quem quiser fazer comentários, quem precisar de ajuda para estudar, no que a gente puder, a gente está aqui para auxiliar, tá bom? Só procurar. Um beijo. Gente, também quero só me colocar à disposição. A gente está vivendo um momento bem atípico. Cuidem de vocês, cuidem dos nossos. A gente tá distante, mas a gente tá perto. Qualquer coisa é só chamar. Dúvidas, quero saber mais, ou quero só desabafar. Enfim, acho que a gente tá à disposição. Não sei se a Ana Júlia tá ouvindo, eu tô devendo a correção da sua redação, mas eu vou entregar. E quem quiser mandar a redação também, quem precisar de dicas de leitura, enfim, a gente tá aí. E acho que a gente vai se adaptando com calma, sem culpa, levando um dia de cada vez. E vai ficar tudo bem. Espero que vocês não tenham achado que a gente fala muito. A gente fala muito. A gente fala muito. Eu queria falar que queria muito desejar que vocês tomassem cuidado com a saúde mental de vocês. A gente tá numa época que tem muito ruído. A gente tem muita informação vindo de todos os lados. Tem muita raiva, tem muita angústia, tem muito desespero. E eu queria pedir que a gente se mantesse calmo, a gente apoiasse uns nos outros, confiasse
que a gente tem próximo, ajudasse, porque é assim que a gente sai bem desses tipos de situações. E é isso aí, contem comigo, com a gente, que a gente é ponta firme. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou ponta quebrada, nunca saberemos. O que eu tenho pra dizer muito rápido, antes de qualquer coisa, se você tá em casa, se você tá com tempo, use esse tempo pra se conhecer, use esse tempo pra testar os seus limites, saber qual é o melhor jeito que você consegue estudar. É normal ficar assustado, é normal ficar com medo nesses momentos, mas além de tudo, a gente tá aqui, a gente continua aqui, vocês podem mandar mensagem a qualquer hora, tamo junto, a gente sabe que o momento é difícil. Se você puder, fique em casa, se não puder, se cuide e cuide dos seus, que é o mais importante nesse momento. E de resto, tamo junto pra qualquer coisa. E essa aqui foi a tentativa de um podcast do Cursinho Popular do Capão. A gente espera gravar mais episódios. A gente vai gravar mais episódios? Acho que sim. Ou não. Só se tiver vários compartilhamentos, vários amei, aquela. Só se chegar a 1000 Boa. curtidas. Se as Boa. pessoas pedirem muito, a gente vai chegar aqui, nossa, depois de vários pedidos, a gente veio aqui de novo. Então, se você gostou, compartilhe, dê joinha, Dá seu like. Seu like. deixe seu like, ative o sininho. Que o podcast da CPC pode voltar, hein, gente? Comenta Depende de vocês embaixo. também. Manda sugestão de tema, gente. Legal. Boa. Mandem sugestões de temas. E é isso aí, obrigado pra todo mundo que construiu essa trocação de ideia. Obrigado pra todo mundo que conseguiu chegar vivo até aqui o final da nossa conversa. Aguarde os próximos capítulos dessa aventura. E até a próxima. Tamo junto. Tchau, galera. Uhul. Acabou.